Acho que há muitas coisas a fazer, né? A primeira, eu acho que é nós darmos finalmente um empuxo na parte de legislação no Brasil, para que a gente possa ter um país verdadeiramente capitalista, que não interfira tanto no dia a dia das pessoas. Isso se manifesta, por exemplo, no excesso de tributos, no excesso de burocracia, no excesso de regras, no excesso de parâmetros que o poder público acaba impondo ao setor privado, e isso tolhe, né, a capacidade de geração de renda, de prosperidade, de empreendedorismo, enfim. O Brasil é um país que não é amigável, digamos assim, ao empreendedor. Desde o pequeno empreendedor, né? Porque quando a gente fala em empreendedor, nós não estamos falando só dos grandes empreendimentos, nós estamos falando até da pessoa que monta uma banca de jornal, um carrinho de pipoca, ou resolve lançar um determinado produto, uma senhora, por exemplo, que faz bolos maravilhosos e quer transformar esse seu talento de fazer bolos, por exemplo, numa atividade comercial. Aí ela se depara com um nível de burocracia, regras de vigilância sanitária, regras tributárias, regras de obrigações de emissão de não sei quantas mil obrigações acessórias. Então é preciso que o Brasil encare de uma vez por todas essa missão de desburocratizar, facilitar, simplificar, para que o Brasil possa efetivamente voar. Eu acho que esse é um trabalho que o Legislativo precisa fazer, tomar a frente, inclusive. Aliás, o Legislativo precisa tomar a frente de muita coisa, né? Muita coisa, muita coisa. Ou pelo menos apoiar as coisas importantes que vêm do Executivo e não deixar, por outro lado, prosperar coisas ruins. Esse é talvez o grande papel do legislador hoje no Brasil. É você apoiar, dar capacidade de articulação política, melhorar, aprimorar projetos que sejam importantes. Não necessariamente eles vêm perfeitos do Executivo, mas você pode aprimorar, pode melhorar. E, por outro lado, não deixar prosperar coisas ruins, né? Porque o Legislativo tem esse papel da formulação da política pública, das regras, e você, às vezes, tem dentro do próprio Legislativo iniciativas ruins, negativas, e que atrapalham o nosso país, em todos os campos. Isso não é um privilégio do setor A, B ou C. Pois é, mas o Legislativo, nesses últimos anos, tem deixado muito a desejar, né? Tem aberto uma brecha muito significativa para o STF intervir e tal, né? Então, é preciso aproveitar essa eleição para também alterar isso, né? Essa regra. Mudar as pessoas e, consequentemente, mudar o enfoque. Pois é, uma parte desse excesso de interferência do judiciário no processo legislativo, nas decisões que são típicas do poder legislativo e também, mais evidentemente, no poder executivo, se deve a uma ausência de capacidade de articulação e também de consciência das suas prerrogativas. O legislativo tem que estar muito cioso de qual é o seu papel, quais são as suas prerrogativas, de tal modo que o judiciário não tenha incentivos, não tenha necessidade, não tenha brechas para dizer, olha, na ausência de posicionamento do legislativo ou em posicionamentos que sejam inconstitucionais ou coisa que o valha, ele acaba achando um pretexto para invadir as competências. Isso não pode acontecer, por uma razão simples. Quem cabe fazer leis no país? É quem tem voto. Essa é a lógica de uma Constituição como a nossa, ou de constituições de países democráticos. Quem faz as leis, quem administra o país, são aqueles que têm voto. Pela lógica, pela regra da Constituição Federal Brasileira, em primeiro lugar vem o Poder Executivo, que representa a vontade da maioria. Maioria essa que constitui, através do voto, um representante, seja o presidente, o governador ou o prefeito. Depois vem o voto da totalidade. O legislativo representa a multiplicidade de visões que um país tem, ou que um estado tem, ou que um município tem. E a ele também é dado o direito, né, de fazer leis, a obrigação de fazer leis. Por quê? Porque assim como o executivo, o legislativo também tem voto. Ele é escolhido através do sufrágio popular, da escolha através do voto, e, consequentemente, tanto o executivo quanto o legislativo fazem política pública. O judiciário não tem voto. E não tendo voto, ele não pode expressar a vontade da sociedade.
O judiciário não expressa a vontade da sociedade. Ele expressa única e exclusivamente a defesa de princípios constitucionais ou legais, mas jamais se arvorar no defensor de interesses da sociedade ou na vontade popular, pelo simples fato de que ele não tem voto, portanto, não tem legitimidade para fazer isso. Mas aí dando a brecha e toda hora alguém indo ao Supremo chamar o Supremo para participar, ele tem participado bastante. Espero que com essas eleições agora a gente mude esse conceito, né? Mude a composição do Congresso e daí mude tudo. Você está percorrendo o estado inteiro, né? A parte grande do estado. O estado inteiro também, acho que são 600 municípios, né? Uma coisa assim. São 645 municípios em São Paulo. É muito lugar para ir. É bastante. Né? Mas eu fui praticamente em todas as regiões. Claro que não em todos os municípios, mas em todas as regiões. Eu conheço bem o estado de São Paulo. Eu fui secretário aqui no estado 2 vezes, depois fui ministro. Então, eu já conhecia muito o estado. E eu tenho, felizmente, muito apoio do interior do estado de São Paulo, do agro, do pessoal do campo, e daqueles que o Lula menosprezou e até ofendeu, chamando de capiais, né, de brutos ignorantes, os capiais do interior de São Paulo. Eu tenho muito orgulho de ser paulista, em especial de alguns ramos da minha família serem do interior do estado. É um interior composto por gente afeita ao trabalho, ao mérito, aos valores familiares, aos princípios conservadores. São pessoas que valorizam muito a família. Então, eu tenho muito orgulho do interior do estado de São Paulo. Infelizmente, o Lula cometeu mais essa gafe, mais esse absurdo, menosprezando a população do interior do estado, mas que dará a ele a resposta nas urnas. Ele vai ter uma derrota gigantesca no interior do estado de São Paulo. E quais são as grandes reivindicações, ou as 3 principais reivindicações do pessoal do interior de São Paulo, dessas regiões que você visitou? Porque aqui da capital, acho que a grande reivindicação é a segurança, né? A Cracolândia, essa questão. Além do... Estou deixando o empreendedorismo como um fator à parte, né? Um fator que é uma reivindicação nacional até, né? Não é nem local. Não tem dúvida. Não. Empreendedorismo é algo necessário ao Brasil. Mas a segurança pública também no interior do estado. Você veja que em cidades pequenas do interior do estado há problemas graves de segurança pública, há mini cracolândias em cidades do interior. Cidades do interior do estado de São Paulo foram sitiadas recentemente. Você deve se lembrar daquele episódio em que a pessoa foi amarrada no capô de uma caminhonete em Araçatuba e usada como escudo humano. Então, o interior do estado de São Paulo tem muita preocupação com a segurança. Mas tem também uma preocupação muito grande com a educação e com a saúde, que são aspectos relevantes numa cidade do interior, você ter uma saúde de qualidade. Isso se dá através de recursos públicos para as santas casas, recursos públicos para os hospitais especializados. A pessoa não tem que se deslocar no interior do estado de São Paulo para ter exames ou para ter acesso a uma saúde de qualidade. E a educação da mesma forma. As mães precisam deixar os filhos em creches em ordem, precisa ter uma escola de tempo integral com alimentação, enfim. Há uma pauta muito importante no interior do estado com esses 3 pilares: segurança, educação e saúde. E o pessoal do agro, em especial, também com a segurança jurídica. Nós conseguimos, no governo do presidente Bolsonaro, diminuir a quantidade de invasões de terra do MST, nós conseguimos diminuir uma série de instabilidades que atingiam o pessoal do campo, mas continua havendo uma necessidade grande de infraestrutura para escoamento de produção. O setor ferroviário no estado de São Paulo foi sucateado completamente. Então, há uma série de medidas importantes que o interior do estado precisa e que nós temos obrigação, tanto legisladores quanto executivo, em envidar os melhores esforços para que haja recursos, planejamento e boa execução. A educação ficou muito prejudicada também pela pandemia, né? O fechamento das escolas por um tempo enorme. Acho que dos maiores do mundo, né? Pois é, o Brasil foi um dos países que ficou por último na reabertura das escolas. E depois você vê de maneira alarmista e até, de certa forma, cínica, algumas matérias em alguns meios da imprensa dizendo: olha, a educação do Brasil já era ruim, ficou pior ainda. Vocês que incentivaram fechar tudo, né? Fecha tudo, fica em casa, a economia e a educação a gente vê depois. Olha aí no que está dando. Quer dizer, isso é responsabilidade
de governadores e prefeitos, em especial o governo do estado de São Paulo fez isso com uma maestria negativa, né? Quer dizer, São Paulo foi um dos estados que mais forçou a mão em cima de prefeituras, além dele próprio, o governo do estado, para não deixar a economia aberta, as escolas abertas e reabrir a economia. Quer dizer, dane-se o comerciante, dane-se o cidadão comum. O importante era prejudicar a economia e prejudicar o país para que o Bolsonaro não chegasse em condições mais favoráveis de reeleição em 2022. Essa foi uma pauta muito importante, né? Essa, vamos piorar o país para o Bolsonaro não chegar em condições favoráveis. Não tem dúvida. Muitas iniciativas foram feitas com essa intenção clara, né? Não tem a menor dúvida que foi isso, não tem a menor dúvida. Assim, a desfaçatez com que esse pessoal implementou essas regras do fecha tudo, dizendo, não, nós estamos preocupados com a vida. Essa turma está preocupada com nada, imagina. O pessoal vive completamente distante do povo, nunca se preocuparam com ninguém. O estado mais rico do país não tem uma saúde excelente, não tem uma educação excelente, e de repente passaram a ser preocupados com a sociedade. Isso é mentira, quer dizer, uma cara de pau tremenda. Isso foi justamente para fragilizar a economia e, ao fragilizar a economia, tentar prejudicar a reeleição do Bolsonaro, é óbvio. Mas eles, por outro lado, pegaram um dinheirão do governo federal, aliás, dinheiro esse que sumiu, né? A CPI do circo lá, a CPI da Covid, não quis fazer investigação sobre governadores e prefeitos que receberam dinheiro e não entregaram para a sociedade aquilo que era necessário. E houve uma roubalheira tremenda, né? Com a retirada do teto de gastos e a ausência de licitação em razão do período de emergência, né? Do estado de emergência, eles deitaram e rolaram. O Ricardo, você acha que os políticos estão com uma fama bastante ruim por tudo isso que fizeram ao longo dos anos, né? E, sobretudo, é um dos efeitos da pandemia também. Você acha que essa eleição pode melhorar, quer dizer, pode melhorar a qualidade dos políticos? As pessoas podem ser pessoas eleitas mais comprometidas com o país, com o Brasil, com as necessidades do Brasil, e isso pode mudar essa visão dos políticos brasileiros pela população? Eu não acredito em bala de prata. Não existe isso em política, principalmente num país de 210 milhões de habitantes. Quer dizer, você não vai apertar um botão e no dia seguinte todos os problemas da sociedade se resolvem. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!